Turma, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui, mais uma aula, e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a Revolução Industrial e o Espaço Geográfico. Esse é o capítulo 22, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar por aí. Bom, esse é um assunto que vocês também veem em história, mas aqui a gente vai tentar ver não a Revolução Industrial no seu contexto apenas histórico, né? Mas tentar identificar o que é que ela muda nesse espaço, né? Nesse espaço geográfico, tá? Então, essa é a proposta desse capítulo. Bom, inicialmente, né, a Revolução Industrial foi um processo econômico, social e político e que contribui muito para a modificação do espaço, ou seja, o crescimento, a chegada da industrialização, certo? A chegada das fábricas nas cidades. Isso fez com que a maioria da população que morava no campo começasse a migrar para a cidade, né? Se essa população no campo migra para a cidade, consequentemente a cidade ela vai também começar a crescer, vai começar a ter mais pessoas, né? E isso modifica bastante o espaço, modifica bastante a paisagem, tá? Esse já é o primeiro ponto aí que a gente identifica enquanto característica interessante desse processo de industrialização. E como nós vimos também lá em urbanização, a gente viu que o processo de urbanização, isso a nível mundial, está associado também a essa revolução industrial, né? E que no caso brasileiro veio mais tarde, e que também esteve associado à industrialização brasileira, né? Que começa aí depois da década de 50, 60, certo? Bom, e nessa revolução industrial, né, nós tivemos a expansão de fábricas, de indústrias, a mecanização no campo, certo? Essa mecanização do campo é no sentido de que a tecnologia ela também chega nesse campo. Então, se essa tecnologia chega no campo, não necessariamente aquele produtor rural, principalmente os de maior porte, eles não necessariamente vão só passam, na verdade, a adotar, né, tecnologias para o aumento da sua produção, para o melhoramento da sua produção, certo? E também associada a isso a gente tem a urbanização, como eu já falei, certo? E que muda, né, a dinâmica e o comportamento das pessoas. E nós temos aí uma característica interessante, né, da substituição do artesanato e a manufatura, tá? Então, nós temos duas fotografias aí bem interessantes, né, que mostra o antes e o pós desse processo de revolução industrial. Então, a primeira fotografia nós temos uma produção manual, né, onde a única pessoa ela desenha o produto, ela faz o produto, todas as etapas de produção de qualquer coisa é apenas por uma pessoa, né? Essa primeira fotografia aqui. Já nesse segundo momento, depois da Revolução Industrial, a gente já tem a chegada da tecnologia, a gente já tem a chegada das máquinas, a gente já tem a divisão do trabalho, certo? E aqui, inclusive, tem um filme bem interessante, não é? Chama-se Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu recomendo demais que vocês assistam, que retrata muito bem o que foi esse período, né, da Revolução Industrial. E, inclusive, como é assunto de Enem, viu, pessoal? É interessante vocês estarem antenados. Bom, né, o que seria essa economia de mercado, né? No que nós estamos falando de industrialização, associada a ela vem também a questão econômica, né? Então, essa economia de mercado está associada às empresas privadas, certo? Onde as decisões, né, são tomadas pelos presidentes ou diretores e é um tipo de economia que, nesse caso, visa o lucro, certo? Voltada para o comércio e, né, que divide-se em duas classes sociais. Então, nós vamos ter a burguesia
que são os donos dos meios de produção, e nós vamos ter o proletariado, que é aquele funcionário assalariado que presta o serviço, né? E além disso, nós vamos ter também em uma sociedade, né, alguns profissionais que são autônomos, certo? Mas aí a gente precisa também compreender, né, o que era antes, o que tinha antes dessa Revolução Industrial e o que aconteceu depois, né? Contextualizar isso na história. Então, como vocês estudaram, eu não vou estar falando especificamente aqui o que é feudalismo, né? Tinha uma economia voltada para a agricultura, certo? E então essa fotografia aí ela retrata muito bem, né? Nós temos um feudo, na verdade uma casa bem do senhor feudal. Vejam que é uma propriedade rural, né? E aqui a economia era predominantemente da agricultura, certo? A maioria, grande parte da população, né, vivia no campo e, enfim, tirava seu sustento da terra, tá? E cada feudo, né, cada lote de terra pertencia a um senhor feudal e ao longo da história nós passamos, né, dessa transição do feudalismo para o capitalismo. Mas isso também não foi da noite para o dia, né? Teve um processo aí longo para isso, certo? Então, no século XV, século XVI, né, a gente já veio ter esse entendimento muito mais forte do que seria o capitalismo. Principalmente porque nessa época a gente começou a ter as grandes navegações, né? Então, a Europa, ela estava, assim, querendo descobrir novas terras, querendo descobrir novos lugares para exploração. Então, isso é uma forma também de capitalismo, tá? E a Revolução Industrial, de fato, ela vem depois, no século XVIII, e aí é onde a gente vai ter a expansão do comércio, o trabalho assalariado, certo? Os camponeses que começam a migrar para a cidade, né? E aí é justamente nesse ponto, gente, onde a gente começa a observar as transformações no espaço, as transformações na paisagem, a forma como as pessoas, né, estão adquirindo o seu sustento, não mais dependente só da agricultura ou desse feudo, mas passando a ter sua própria renda na cidade, e enfim, certo? Porque aqui no feudalismo as pessoas eram servas, né? Então elas não tinham assim um trabalho com carteira assinada, por exemplo, certo? Aqui é só uma fotografia mostrando o que seria, né? Como seria as grandes casas, né? No período feudal. Bom, e aqui essa parte agora é só para a gente falar rapidamente das etapas da Revolução Industrial, né? Nós temos aí 3 etapas importantes. E quais foram essas etapas e como que funcionam essas etapas, certo? Então, falando aqui a primeira fase, não é? Nós temos aí do início, de meados do século XVIII até o final do século XIX, certo? Então, quem desponta aí inicialmente é a Inglaterra, né, que era uma grande potência industrial, onde nós vamos ter uma característica marcante, né, da máquina a vapor, e a principal fonte de energia era o carvão, certo? É bem interessante a gente se atentar aí a essa questão da fonte de energia em cada fase dessa revolução industrial, certo? As empresas ainda não eram de grande porte, a característica era de empresas de pequena e médio porte, certo? E tinha a questão da alta jornada de trabalho, né? Então a gente tinha aí de 14 a 16 horas de trabalho por dia, ou seja, muita coisa. Na segunda revolução industrial, e aí essa fotografia aqui é do filme, né, que eu falei para vocês anteriormente, de Charlie Chaplin, então assistam, certo? Começa de fato a partir das últimas décadas do século XIX, né? Aqui a influência da Inglaterra já passa a ser menor, certo? Então nós vamos ter um foco maior da Alemanha e dos Estados Unidos, certo? É um período onde começa aí a eletricidade, né?
motores elétricos, inovações técnicas, ou seja, à medida que vai passando, né, de fase da Revolução Industrial, a gente vai tendo alguns avanços, certo? A economia ela passa a melhorar, certo? E aí, diferentemente do que a gente tinha na primeira etapa, né, dessa Revolução Industrial, na primeira fase, o carvão enquanto recurso, né, explorado, aqui a gente vai ter o petróleo, certo? Ou seja, é outra característica interessante aí para a gente ver, né, essa diferença. E aqui nós temos essas duas características interessantes, né, do Fordismo, né? O Fordismo ele tem essa característica de uma produção bem acelerada, tá? E nesse caso específico dessa segunda etapa da Revolução Industrial. Então vejam que nós temos aí várias pessoas, né, trabalhando e cada uma tem uma atividade específica. E tudo isso faz com que cada um fazendo uma coisa só, né, em conjunto, a produção ela tende a ser maior, certo? A gente associa isso ao Fordismo. Já o Taylorismo, né, ele tem uma característica diferenciada que ele pensa, né, nessa produção, mas também não é pensar só na produção, e sim se vai ter venda para isso, se vai ter mercado para isso. Coisa que no Fordismo não aconteceu, certo? Era só produzir, 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 né? E depois houveram alguns problemas, principalmente por conta da mercadoria, da venda da mercadoria, né? Era mercadoria demais e pouco mercado consumidor. Certo? Aqui nós temos, né, alguns espaços industriais no mundo, certo? Isso pensando atualmente, né? Só para vocês terem uma ideia dessa espacialização aí, tá? Mas passando aqui, nós vamos ter agora a terceira revolução industrial, né? Que veio associado a questão técnica, científica, tá? Que começa aí a partir de 1970, né? Então, nessa terceira fase, a gente já vai ter é muito forte, né, a questão do conhecimento científico e da tecnologia, da informática, a chegada da robótica, das telecomunicações. Então veja que tudo isso, né, cada fase dessa revolução, ela vai tendo características específicas, e todas essas características específicas, elas mudam o modo de como a sociedade vive, como ela se organiza, de como se conforma, e também esse espaço geográfico, tá? Porque cada ação, né, tem uma consequência nesse espaço geográfico. Então, ó, chegada da biotecnologia, da engenharia genética, ou seja, tudo que nós temos de mais atual está voltado aí para essa terceira revolução industrial, certo? Essa fotografia aí ilustra muito bem, por exemplo, como é feito, né, o processo de fabricação de um carro. Então veja que eles estão aí sendo fabricados por robôs, né? E o carro ele tem assim, ele é feito rapidamente, né? De maneira bem mecânica. Aqui só para vocês terem um outro ângulo da foto. Então, já que nós estamos falando dessa terceira revolução industrial, né, com a chegada da ciência, da tecnologia, isso aí é um laboratório de pesquisa, eu trouxe mais a nível de ilustração mesmo, certo? Inclusive com a presença da mulher, enfim. Esse mapa aqui, ele mostra para vocês, não é? Alguns impérios coloniais ainda no século XIX, certo? Então isso é algo que quando vocês pegarem esse material, vocês podem ir observando, certo? De acordo com a legenda aqui. E aí vocês vão perceber que a Europa, ela tem uma influência muito grande em vários países, principalmente da África, certo? Bom, gente, de uma maneira geral é isso, certo? Mais uma vez, obrigado aí pela atenção e na próxima semana nós vamos ter avaliação, né? Então, que vocês possam... Eu vou estar divulgando para vocês o assunto tudo direitinho, certo? Então é isso. Até a próxima.